Então, esses jovens, eles às vezes não participam de atividade em grupo, eles se recusam a pedir ou aceitar a ajuda dos professores, até porque ele quer mais embater com o professor do que pedir ajuda, e também querem sempre solucionar seus problemas sozinhos. Sabe aquela relação de dizer assim, ninguém gosta de mim, ninguém me aceita, esse aí é mais um que vai me colocar lá, me apontar o dedo, né? Então, nós precisamos conhecer as atitudes, né? E realizar de fato. Não concordo com a sua fala, cadê a dona? Aqui, ó. A Heloísa, ela fala assim, ó. A prática é fundamental, pois quando nos deparamos com a realidade do todo na clínica, sem conhecer atitudes concretas, é muito difícil. Tá, entendi, Lô. Desculpa pelo meu ponto de vista errado. Eu fiz uma leitura rápida e achei que você estava falando outra coisa. O que a gente precisa compreender é isso que a Elo está colocando ali. A gente está na clínica, a gente recebe essa criança, né? A primeira coisa, gente, a gente não pode pegar o estereótipo dela, né? A mãe disse, a escola trouxe, eu peguei o relatório, essa criança é problemática, ela vai ser problema. Não é. Vamos entender quais são os prejuízos em cima dessa dificuldade dessa criança, dessa necessidade, né? Então, os prejuízos são muito graves, né? Então, a gente precisa compreender o distanciamento e o pouco envolvimento que essa criança apresenta em sala de aula. Qual que é o déficit nessa comunicação que essa criança apresenta? Será que ela tem um oi, um olá, um aqui? Será que ela sofreu abuso físico e psicológico, que isso é o que mais acontece em determinados espaços? Gente, e além de tudo, será que essa criança não foi negligenciada? Né? A disciplina relaxada, Carol, já vamos conversar. Daqui a pouco a gente entra nesse detalhe aí. Já falo para você, tá bom? Então, olha só, pessoal. Eu vou chamar a atenção porque a Carol já me trouxe ali. Foi Carol que trouxe isso. A Carol Versalha, ela fala assim, professor, o que é essa disciplina relaxada? Carol, presta atenção aqui. Quando você tem um professor que não está nem aí para a sala e simplesmente faz o quê? Conteúdo, sem olhar a quem, isso é disciplina relaxada. Então, professor, atenção aqui, independente. Se você tem uma criança com TOD, se você tem uma criança com TEA, se você tem uma criança com surdez, se você tem uma criança com qualquer tipo de especificidade e que faz parte do público da educação especial, você tem que observar a disciplina. Primeiro, você tem que ser disciplinado. Você tem que ter regras com você. Você tem que saber que você tem que falar bom dia, você tem que saber que tem que tratar bem as crianças, você tem que saber que precisa fazer uma troca com essa criança. Sim, que você não é o todo-poderoso. Então, a gente precisa compreender. Gente, não estou chamando... estou puxando a orelha de ninguém, não. Estou conversando com você, professor, para que você comece a observar a educação com outros olhos. Tá certo? Então, preciso observar essa disciplina relaxada. A criança dá trabalho, a criança não me obedece? Deixa. Toma cuidado. Sabe por quê? Porque você vai só arrumar mais e mais problema para você. Isso vai ser acumulado, isso vai ser muito cumulativo e vai ser um problema que você vai ter que resolver, tá certo? A punição inconsistente. Sabe aquela coisa assim? Você só olha para o Francimar e só o Francimar tem problema? Sabe que aquele aluno estereotipado da sala que você chega e fala, Francimar vai sentar, você de novo? O Francimar tá chorando, mas também, Francimar, você só provoca. Entendeu? Tem sim, viu, Sibeli? Tem sim, tá? Mas isso é caso e caso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, professor, sobre essa questão da punição inconsistente, né? Que às vezes você pune o aluno, ele tá chorando, mas você acha que o choro tá te atrapalhando, então você vai punir ele. Você tá sem recreio porque você tá provocando. Porque isso e aquilo não existe, tá? Tá certo? Monitoria negativa. Sabe aquele olhar que o professor... Eu costumo trazer essa reflexão e eu trago como prática pedagógica, gente, assim. Sabe aquele professor que tá?
Sabe aquele indivíduo que entra na escola, mas ele não está na escola? Tem muito professor assim, ele chega na escola, mas ele não está na escola. Ele olha assim, tá tudo maravilha. O aluno está correndo, o aluno está sendo agredido e ele está tranquilo. É uma monitoria negativa. É aquele olhar, gente, que você finge que olha e finge que vê, ou finge que não vê nada. Entendeu? Então toma cuidado com isso, professor, porque isso vai prejudicar bastante, não só o aluno, mas também o seu fazer pedagógico, tá? E aí, gente, essa criança que apresenta o TOD, essa criança que tem esse transtorno, ele precisa ter um olhar diferenciado para não ocorrer essa questão da evasão escolar. A gente precisa cuidar. Eu gosto muito de trabalhar na Rema, não é porque eu estou aqui fazendo essa palestra e conversando com vocês na Rema que eu estou falando bem da Rema, não é. Quem é meu aluno sabe muito bem disso. Que eu gosto de trabalhar com o Fábio e com a Mara, e com toda a equipe, que são pessoas formidáveis, educadíssimas, e além de tudo, gente, quantas vezes eu passei mal, eu tive dificuldade de estar trabalhando na minha aula por um problema de saúde e tal, e eles super carinhosos, super atenciosos, e conseguimos resolver uma situação de uma leveza. Então, gente, eu pego isso para mim como experiência quando eu vou trabalhar com uma criança com TOD. Porque se eu fosse um professor que não tivesse esse acolhimento da Rema, eu não estaria dando aula na Rema hoje, porque eu já fiz isso com várias instituições. E isso, eu chamo a atenção, eu trago isso da minha experiência com a Rema para falar para vocês, enquanto instituição escola. A gente precisa compreender que o aluno tem resistência, tá? E às vezes não é trabalhado. Por quê? Porque se a gente não tiver esse olhar que o Fábio, que a Mara tem para o próximo, e eu não falo só de nós professores, não, tá? Eu falo dos alunos, que eu já peguei tantas situações de alunos que a Rema resolve, que eu fico assim, nossa, eu nunca tinha parado para analisar dessa forma. E a questão da evasão escolar é isso. Primeiro, resistência escolar não trabalhada. Essa criança, se ela não quer fazer, se ela não quer resolver, se ela não quer te dar uma devolutiva, você abandona, você deixa ela de lado. Gente, não pode. Ele vai embora, ele vai para a sociedade. E aí, como que vai ter uma criança que não vai estar na escola, está cerceando o direito dela de estudar? A criança, ela não consegue aprovar, ela não consegue aprender. Ela tem um desempenho acadêmico muito ruim, mas grande parte desse desempenho acadêmico ruim é porque às vezes você não tem o quê? Uma estratégia, um jeito de lidar com a situação que essa criança traz. E aí, essa criança fica desmotivada. Essa criança, ela tem uma desmotivação total, porque a escola não condiz com a necessidade dela. Ela chega na escola, é muito ruim, porque a casa ninguém entende, porque ele vai jogar bola, ninguém entende. Chega na sala de aula, o Francimar não entende ele vai ficar motivado para quê? Para que ele vai para a escola? Para chegar na escola todo dia, o professor brigar com ele, o coleguinha brigar com ele? Gente, pelo amor de Deus, né? A gente precisa reconstruir isso. As dificuldades familiares também, é muito importante chamar atenção para os pais sobre isso. Gente, estou falando muito baixo, se for, vocês me avisam, tá? É porque eu me empolgo e às vezes eu vou subindo e descendo aí e acabo que não falando tão alto, mas a gente fala alto quando precisa, tá? Veja bem, a dificuldade familiar na questão da evasão escolar é o quê? Por exemplo, a criança leva a atividade para casa e ele não consegue nem explicar porque ele levou. E aí, o que faz com que ele não vá mais na escola? O pai não está nem aí, a mãe não está nem aí, né? Aí ele vai para a escola com aquele caderno todo incompleto, chega no amiguinho, ô Francimar, vem cá, me ajuda aqui. Eu olho para ele, sai daqui, guri, você vem aqui me perturbar de novo? Olha só, gente, uma dificuldade tremenda de lidar aí com os seus pares. Aí, gente, nem eu que sou, vamos dizer assim, o bambambam da educação especial, eu vou conseguir ficar na escola porque ninguém me entende. Entendi isso. Então é muito importante essa questão da evasão escolar. Mais importante, essa situação se estende também da evasão escolar além dos muros da escola. Sabe por quê? Porque você não se formou ainda. Porque se você, enquanto sociedade, não fizer uma pós na Rema com esse
tema especificamente do transtorno opositor desafiador, você não vai aprender. Você não vai conseguir lidar com essa criança, seja na sua escola, seja na sua igreja, seja no seu meio social, seja em qualquer lugar. Você não vai ter habilidade. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!